Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora por meio das suas redes sociais, não importa nem o dia nem a hora. Muito obrigado porque você está me permitindo entrar na sua casa. E que você receba mais e mais da parte de Deus a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a essa plataforma mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: cuidado com a loucura. Vai preparando a sua Bíblia, que o texto está em Provérbios capítulo 9, do 13 ao 18. Se você já está inscrito aqui, muito obrigado. E se você ainda não está inscrito aqui, você pode se inscrever, por gentileza, que eu te peço aí. Fica me acompanhando aqui. Eu quero que você curta, comente e compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, para que esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas. Continua me acompanhando aqui, tá? E vamos falar aqui sobre o roteiro do vídeo de hoje. Nós vamos começar falando sobre o submundo gospel. Em seguida, eu vou compartilhar com vocês uma ilustração do Reino de Deus. Vou falar um pouco sobre o meu novo livro e aí eu entro com a mensagem. Você deve estar se perguntando aí, poxa, esse canal é um canal que prega a palavra de Deus. Essa plataforma é uma plataforma que prega a palavra de Deus. Por que esse cara está fazendo vídeo com a camisa temática, a camisa do Botafogo? Fica aqui até o final que você vai entender, tá? Não é irreverência, tá? Isso aqui, eu estar vestido hoje com a camisa do Botafogo, tem um conteúdo educativo, tem um conteúdo para edificar a sua vida. Fica aqui até o final que você vai entender o porquê que eu estou com a camisa do Botafogo. Dito tudo isso, vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Continue me acompanhando aqui nessa plataforma e sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento vão fazer com que esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas. Hoje o vídeo vai ser sobre o submundo gospel. Como eu tenho dito, vai ser o último vídeo dessa série, porque Deus tocou no meu coração para que eu desse um tempo com essa série. E o texto sobre o qual nós vamos meditar é o último da lista de falsos profetas. Olha nos comentários aí, todos os textos sobre falsos profetas. Vai ser o último. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Deus colocou no meu coração para eu dar um tempo com essa série. Não interromper de vez, mas para dar um tempo. Quando for para eu trazer algo, Deus vai colocar no meu coração e aí eu trarei. Caso contrário, hoje é o último vídeo, certo? Você está se perguntando aí, poxa, por que esse cara está fazendo vídeo com a camisa do Botafogo? Fica aqui até o final que você vai entender. Tem uma explicação. Por que eu estou fazendo esse vídeo com a camisa do Botafogo? Como eu disse, tem explicação. Não é à toa. Porque você deve estar se perguntando, poxa, o Márcio é um diácono, ele prega a palavra de Deus. Não está certo fazer vídeo com camisa de clube. Ele não vai na igreja, ele não vai na igreja com camisa de clube. Isso está errado. Não pode ser assim. Eu entendo perfeitamente a sua justificativa aí, tá? E não só eu entendo, como eu concordo. Jamais faria isso na igreja. Nunca. De jeito nenhum. Eu jamais chegaria na igreja com a camisa de time de futebol. Ainda mais para pregar a palavra de Deus. Mas, como eu disse, fica aqui até o final que você vai entender. Vamos lá. Dentro dessa coluna aqui, Submundo Gospel, na semana passada eu fiz uma pergunta: o que está acontecendo com a Igreja Evangélica Brasileira? E em cima dessa pergunta, que vamos chamar de pergunta master, eu fiz várias outras perguntas e aí nós batemos um papo aqui, trouxemos uma palavra para a nossa meditação. Hoje a pergunta é: qual será o futuro da Igreja Evangélica Brasileira? E em cima dessa pergunta eu quero trazer essa meditação.
Vamos lá. Nós conhecemos o termo igreja como o quê? Como o templo, a instituição, o CNPJ. Então a igreja, templo, instituição, CNPJ, ela é uma reunião de vários CPFs, ou seja, pessoas, eu e você. Na internet nós temos visto vários pregadores falando que cada um de nós é a igreja, que nós não precisamos de igreja, não precisamos da instituição para crescer espiritualmente, não precisamos da instituição para alcançar a salvação. Vamos lá. Essas pregações, elas são feitas geralmente por desigrejados, pessoas que se decepcionaram com a instituição. O que na verdade o que eles dizem é uma verdade incompleta, tá? Inclusive, no meu novo livro, que tem previsão para a gente lançar aí até outubro, esse livro vai se chamar Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. São 2 perguntas que eu faço. E em cima dessas 2 perguntas, eu trago uma meditação muito forte para que seja contribuição para o nosso crescimento espiritual. Então, no livro eu defendo que onde começa o avivamento. Eu não vou dizer para você aqui, nem onde ele começa, nem como alcançá-lo. Quero convidar você a comprar o livro para que você venha entender. Mas eu posso adiantar para você que nós estamos fazendo tudo errado. A Igreja Evangélica Brasileira hoje está fazendo tudo errado. Por isso eu estou fazendo essa pergunta para você. Qual será o futuro da Igreja Evangélica Brasileira? Então vamos lá. Essa galera desigrejada, ela fala uma verdade incompleta. Por que incompleta? Porque sim, não é através da igreja, instituição, que alcançamos a salvação. A salvação vem por Jesus, isso está na Bíblia. Mas também está na Bíblia que nós não devemos deixar de congregar. Também está na Bíblia, tá? Ou seja, a igreja, instituição, CNPJ, se reúne num templo para comodidade. Essa galera costuma dizer que a igreja primitiva se reunia nas casas. Sim, nas casas, se reunia nos sepulcros, porque os cristãos primitivos eram duramente perseguidos, então não tinham nem como levantar um templo, enfim, e se reuniam meio que escondidos. Essa é a verdade. E Paulo, nas suas viagens missionárias, foi instituindo igrejas, e hoje nós temos os templos, igreja, templo, instituição. O templo, ele é construído para facilitar a acomodação das pessoas. Aí eles costumam dizer também que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O templo, quando é construído no dia de hoje, como eu disse, é para a acomodação das pessoas, para que as pessoas possam ter um conforto. É verdade que nós temos templos que muitas vezes são precários, porque a igreja está começando, a igreja tem pouco membro muitas vezes, enfim, é uma igreja que realmente tem poucos recursos. Então não importa que a reunião dos CPFs, pessoas salvas, eu e você, não importa que ela seja em um templo pequeno, com a parede de chapisco, chão grosso, cadeira de plástico, às vezes sem ventilador, às vezes com um ventilador bem precário. Não importa que essa reunião seja num templo com ar-condicionado, com bastante amplitude, chão de porcelanato, piso de porcelanato, tudo do bom e do melhor. Independentemente de onde seja a reunião dos salvos, nós, para cultuarmos a Deus, a construção do templo ela é feita para a nossa acomodação, nosso conforto, para que nós possamos convidar nossos parentes, nossos amigos, para que nós possamos convidar alguém para ouvir a palavra de Deus, tá? Eu sei que no Antigo Testamento você tinha a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus, enfim, tá? Toda essa questão teológica aí. Nós sabemos que Deus habita em cada um de nós. Tudo isso nós entendemos, tá? Mas, sim, quando nos reunimos, nós estamos ali adorando ao Senhor juntos. Estamos ali ouvindo a palavra do Senhor juntos.
Nós não vamos só para receber, que é algo errado que nós costumamos falar. Ah, hoje eu vim só receber. Não. O culto todo mundo doa, todo mundo entrega, todo mundo dá. Quando eu falo de entrega, de doação, não estou falando de finanças necessariamente, não. Eu falo de tempo, de adoração, eu falo da adoração em si, não somente o louvor cantado, mas a glorificação, enfim. E quando Deus usa alguém ali no meio do culto, pode ser um cantor que está trazendo um hino que vai edificar a vida da gente, pode ser uma palavra introdutória, pode ser a própria pregação em si, pode ser um irmão que de repente seja levantado para entregar algo para a gente. Então, quando a gente está reunido no templo, a gente está ali dando, e todo mundo, quando dá, todo mundo recebe, todo mundo adora. E quando você tem o anjo responsável pela igreja, que no caso é o pastor, que dá as orientações e conduz tudo dentro da palavra, estamos no caminho certo fazendo assim. Então, aí essa galera desigrejada que prega, ela conta uma verdade incompleta. Então, eu estou tentando completar essa verdade para vocês, tá? É fato que a salvação vem através do nosso encontro individual com Jesus. É fato que precisamos nos edificar no dia a dia. E é fato que dentro da igreja, templo, a gente já vai com o serviço feito, com o dever de casa feito. E na igreja, templo, a gente compartilha aquilo que a gente em casa recebeu da parte de Deus e a gente adora, enfim. É assim que funciona. Mas nós temos visto hoje uma sucessão de coisas erradas acontecendo na igreja e instituição, certo? E isso tem levado a muitas pessoas a se afastarem da presença de Deus. E assim, nós hoje temos 8 milhões de desigrejados. Em tese, a segunda maior denominação evangélica do Brasil. Só perde para a Assembleia de Deus em número de membros. De onde eu tirei esses dados? São dados que já foram divulgados aí na internet de acordo com as apurações preliminares do censo do IBGE, que ainda está sendo concluído. O censo já está todo... O levantamento já foi feito, eles estão armazenando e soltando aos poucos as informações, tá? Bem, nós temos visto que nós, como igreja CPF, temos cometido alguns erros graves, e que tem atrapalhado o crescimento espiritual da igreja. Por isso eu fiz essa pergunta: qual será o futuro da igreja evangélica brasileira? Um dos principais erros que nós estamos cometendo é a secularização da igreja, ou a mundanização da igreja. Essa mundanização da igreja, essa secularização da igreja, ela tem vindo através de várias formas. A primeira é o envolvimento da igreja com política. E eu fico impressionado. Há pouco tempo eu tive o desprazer de ver, não vou dizer onde, mas eu tive o desprazer de ver um pastor falar que os profetas, que nós como cristãos temos que nos envolver com política sim, temos que entrar na política sim. Por quê? Porque os profetas fizeram isso. Eu não sei que Bíblia que ele leu, que os profetas se meteram com política. Só que não. A Bíblia que eu tenho, a Bíblia que você tem, você vai ver que os profetas, eles foram levantados para confrontar sim. Tinha rei, tinha sacerdote, tinha líder religioso, tinha o povo, mas eram questões espirituais. Vamos começar por Elias, um dos profetas orais mais famosos. Vocês sabem que vocês têm os profetas maiores, você tem os profetas menores e você tem os profetas orais. Profetas orais são aqueles que nunca escreveram as suas próprias profecias. Elas se tornaram conhecidas porque outros escreveram. Por exemplo, os 3 profetas orais mais conhecidos: Elias, Eliseu e Natã. E as suas profecias se tornaram conhecidas através dos livros de Samuel, que foram escritos pelo próprio, através dos livros de Reis, que, segundo os historiadores e teólogos, Jeremias foi um dos autores.
Jeremias, além de ser um profeta, ele também era um historiador. Então, há indícios de que Jeremias tem escrito uma boa parte dos livros dos reis, junto com outros escritores. Então, vamos lá para você entender onde é que eu quero chegar com isso aí. Elias, quando confrontou o rei Acabe, não foi por questões políticas, foi por questões espirituais. Acabe estava desviado da presença de Deus, casou com Jezabel, permitiu que Jezabel introduzisse no templo do Senhor o culto a Baal. Não só permitiu, como também levou o povo a adorar Baal. Tá? Essa foi a confrontação de Elias com relação a Acabe. E Elias confrontou o povo também. Abre a tua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, que é o famoso texto que Elias levou todo mundo para o monte, desafiou os profetas de Baal, e ali vocês conhecem todo o texto, desenrolar de toda a história. Então o confronto de Elias com Acabe não foi político, foi espiritual, e estendeu isso ao povo. Vamos para outro profeta oral, Natã. Natã não confrontou Davi por causa de nada político, foi espiritual, porque Davi teve relação sexual em adultério com Batseba, engravidou Batseba e ainda mandou matar o marido dela, Urias. Então, o confronto de Natã com relação a Davi foi espiritual, não foi político não. Vamos dar um passeio pelos profetas menores. Jonas, quando foi mandado para profetizar contra Nínive, que ela seria destruída, se ela não se convertesse dos seus pecados, o confronto foi espiritual. E cerca de 100 anos depois, nada aconteceu, Deus mandou outro profeta, menor, Naum, para avisar que Nínive seria destruída. Teve a chance, não aproveitou, deu ruim. Obadias foi levantado por Deus para confrontar outro reino, Edom. Questões espirituais, não políticas. O reino de Edom, caso você não se lembre ou não conheça, é um reino irmão do reino de Israel. A origem desses dois reinos, Esaú e Jacó. Vocês lembram que Jacó teve o seu nome mudado para Israel, porque ele foi lá debater com Deus, confrontar Deus, né? Lutar com o anjo do Senhor. E Esaú teve o seu nome mudado para Edom. Daí surgiu o reino de Israel, começando pelo patriarca Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, seus 12 filhos formaram as tribos, e Esaú teve seu nome mudado para Edom. Então Obadias foi levantado para avisar que o reino de Edom seria destruído, certo? Outros profetas menores, como Miqueias, Amós e Oséias, foram levantados por Deus. Miqueias foi levantado para falar ao povo de Judá que ia dar ruim para Judá, o povo tinha que se consertar. Enquanto Isaías, seu contemporâneo em profecias, profetizava no meio dos nobres de Judá. Isaías falava aos nobres, Miqueias falava ao povo. Amós e Oséias foram levantados para profetizar em Israel. Amós, inclusive, ele era de Judá. Vamos lembrar, Judá e Israel. Era um reino só, reino de Israel. Começou com Saul, Davi. No terceiro rei aqui, Salomão, houve a sentença que o reino seria dividido, porque Salomão se prostituiu diante de outros deuses, adorou outros deuses, e Deus se desagradou com isso e deu a sentença de que o reino seria dividido. E a divisão aconteceu no reinado de Roboão, filho de Salomão. Mas, como Deus havia prometido a Davi que nenhum descendente de Davi ficaria sem ser rei, então 2 tribos permaneceram com Roboão. Aí formou-se o reino de Judá. As 10 tribos restantes se rebelaram contra Roboão, formaram o reino de Israel. A partir daí veio Jeroboão. Na verdade, Jeroboão tomou o trono, ficou como rei de Israel. 10 tribos, sendo que 2 ficaram com Roboão. E aí formou-se o reino de Judá. Israel ao norte, Judá ao sul. Um povo só, mas um reino dividido, rachado. E o reino de Israel, como todo mundo sabe, todos os reis fizeram tudo que o Senhor reprovava. E os profetas, quando foram levantados para questionar espiritualmente, nada de político. Não teve nada de questionamento político, não. Eu não sei de onde esse pastor tirou esse assunto aí, que o confronto era político. E vamos falar dos profetas maiores. Como eu já falei de Isaías, entra Jeremias, que avisou que o reino de Judá seria destruído, Babilônia invadiria. Questões espirituais, porque
Judá estava totalmente desviada da presença do Senhor. Ezequiel foi levantado por Deus para exortar e depois consolar o povo que já tinha sido levado cativo para a Babilônia. E Daniel também. Daniel, inclusive, foi o profeta do Apocalipse do Antigo Testamento. Através das visões e revelações e sonhos que Deus deu a Daniel, por causa do seu compromisso com Deus, da sua integridade, leia Daniel capítulo 1, verso 17, se não me falha a memória, no qual Deus fala que Daniel, por ter recebeu uma unção diferenciada, porque ele tomou a iniciativa de não se contaminar com os manjares do rei. Os amigos dele foram na onda dele, acompanharam ele, mas quem foi à frente foi Daniel. Foi Daniel que negociou com as penais. E quando Deus viu isso, Deus deu a Daniel essa unção diferenciada para interpretações, visões, tá? Então, em cima disso, Daniel foi o profeta do Apocalipse do Antigo Testamento. Deus deu a ele várias visões sobre o fim dos tempos. Então, como eu falei, a igreja hoje, a igreja evangélica brasileira, está se tornando cada vez mais mundanizada, secularizada, com essa questão do seu envolvimento com política e da sua permissão em entrar coisas do mundo dentro da igreja. São homens e mulheres que muitas vezes se vestem de forma inadequada dentro da igreja, não somente dentro da igreja, dentro do templo, mas no seu dia a dia também, que é muito fácil. Domingo para a igreja eu boto uma roupa tranquilona, roupa de crente, e durante a semana eu me visto de forma inadequada. Então, a postura do crente é uma só, a integridade dele é vista em qualquer lugar. E eu falei ainda há pouco em Daniel, o maior exemplo de pessoa íntegra é Daniel, porque os caras reviraram a vida dele e não acharam isso aqui para prejudicar Daniel. Aí ele acabou sendo jogado na cova dos leões porque ele foi pego adorando a Deus. Foi a única coisa que eles encontraram Daniel fazendo, orando, desrespeitando o decreto do rei que não permitiria que ninguém fosse adorar nenhum outro rei, nenhum outro Deus. Tudo tinha que ser pedido somente a ele, o rei. Eles não acharam nada errado em Daniel, nenhum resquício de desonestidade, de corrupção, de roubalheira, de adultério, nada. Não acharam isso aqui na vida de Daniel. Só que, infelizmente, não é esse o parâmetro que muitos de nós estamos conduzindo nossas vidas no dia a dia. E por causa disso, verdadeiramente, nós temos visto muita coisa errada entrando na igreja evangélica brasileira. Tá? Temos visto pastores se envolvendo em sucessivos escândalos, escândalo sexual, escândalo de pecado, escândalo que agrediu esposa, que agrediu filho, não só pastores, mas cantores, pregadores itinerantes e a membresia também. O pecado, infelizmente, generalizou. Voltando aos profetas, lembra que eu falei que os profetas eram levantados por Deus para denunciar os pecados do povo também? Oséias confrontou o povo, Elias confrontou o povo, Isaías confrontou o povo, os nobres no caso, Miqueias confrontou o povo, os mais pobres. Então, tá? Estava todo mundo com a vida toda zoada. E o rei Josias, que descobriu que a adoração ao Senhor estava sendo feita da forma totalmente errada, ele rasgou suas vestes, se cobriu de pó, pó e cinza e tal, e levou o povo à verdadeira adoração ao Senhor, que estava tudo errado. Josias mandou matar os prostitutos cultuais, destruir os templos dedicados a eles. Foi algo assim tremendo, tá? Então, para tentar restaurar a verdadeira adoração ao Senhor. Então, hoje, infelizmente, nós temos visto que a igreja evangélica brasileira está tendo um futuro aí que a previsão que não é um futuro muito bom. A palavra previsão, tem muita gente que acha que tem a ver com adivinhação. A palavra previsão, ela vem do ver, prever, certo? Quem prevê faz o cálculo a partir de informações do passado e do presente. Vou te dar um exemplo. Na sua casa, quando você organiza suas finanças, você faz uma previsão orçamentária
para daqui a um determinado tempo X você comprar um carro, para um determinado tempo Y você comprar uma casa. Isso é uma previsão orçamentária. Você pega todo o seu passado financeiro, o seu presente financeiro, se organiza, coisa e tal, e planeja o seu futuro. Isso chama-se previsão. Previsão, né? E quando a gente faz uma previsão sobre a vida da gente, a gente pega informações do passado da gente, um presente da gente, para a gente poder ajeitar sobre como será o futuro da gente. E a gente vê que o passado da Igreja Evangélica Brasileira, um passado bom, um passado no qual nós tivemos grandes pregadores e servos do Senhor que levaram a palavra de Deus adiante aqui no Brasil e contribuíram muito para o crescimento espiritual da igreja, tá? Mas o presente, nós temos visto que o presente não tem sido muito legal não, tá? Nós temos visto aí que o presente da Igreja Evangélica Brasileira, como eu disse, estão acontecendo muitas coisas assim absolutamente ruins, inadequadas. Temos visto pastores manipulando o povo. Vocês querem ver um exemplo de manipulação? Pastores que defendem os crentes não irem para a escola. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando eu falar do meu livro. Mas eu quero entrar em outro assunto que pastores e líderes estão falando direto aí, falando besteira, política. E isso está fazendo com que muitos crentes enveredem por um caminho totalmente errado. São crentes que obtêm informações através do WhatsApp da tia Maricotinha, o Telegram da tia Coralina, o Instagram da tia Lola, o Twitter do tiozão do pavê. Twitter agora é o X, né? O X, né, do tiozão do pavê, Facebook do tio Adamastor. Aí querem obter informações por ali. Vejam que coisa absurda. Toda vez que nós nos aproximamos de eleições, aparece aí uns textos aí que são compartilhados falando sobre os crentes não votarem em partidos de esquerda. Aí deixa eu falar uma coisa para você. O que essa galera que divulga essa fake news interpreta como partido de esquerda? Vamos lá. Estamos gravando o vídeo na data de 26 de julho de 2024. Nós temos visto que os Estados Unidos estão em processo de sucessão, né, de eleição para o seu novo presidente. Estão concorrendo Donald Trump, representante da extrema-direita ligado ao Partido Republicano, e temos a Kamala Harris, do Partido Democrata. Esses crentes que divulgam essa fake news, eles têm a coragem, esses pastores, de dizer que a Kamala Harris é de esquerda, que os democratas são de esquerda. Bem, Kamala Harris, Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton, que foram e são, né, do Partido Democrata, eles são tão de esquerda quanto eu sou flamenguista. Entendeu agora por que eu estou com a camisa do Botafogo? Aqui. Vê se aqui é a camisa de Flamengo. Vê se eu sou flamenguista. Olha a camisa que eu estou vestindo. Do mesmo jeito que, se eu disser aqui que eu sou flamenguista, olha a camisa que eu estou vestindo. Como é que eu, sendo flamenguista, estou com a camisa do Botafogo? É a mesma coisa. De onde que vocês tiraram que Kamala Harris, Joe Biden, Bill Clinton, Barack Obama, Partido Democrata, de onde vocês tiraram que essa galera é de esquerda? Responde aí pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui outra coisa, ó. Olha como é que eu sou flamenguista. É a mesmíssima coisa. Eles são de esquerda. Do mesmo jeito que eles são de esquerda, eu sou flamenguista. Tá vendo aqui, ó? Olha como é que eu sou flamenguista. Olha o escudo aqui. Olha o escudo aqui. Aqui no Brasil, eles costumam dizer que os crentes não podem votar em partido de esquerda. E relacionam, inclusive eu já recebi essa postagem, relacionam o DEM. DEM é o partido chamado Democratas. Gente, ridículo dizer que o DEM é de esquerda. Primeiro que o DEM nem existe mais. Já se uniu com o PSL e formou União Brasil. Vamos lá. O DEM teve a sua origem no PFL.
Partido da Frente Liberal, que por sua vez teve sua origem no PDS, Partido Democrático Social, que por sua vez foi originado da ARENA, Aliança Renovadora Nacional. A ARENA era o partido dos militares na época da ditadura, caso você não saiba. Então, a origem do DEM, como eu disse, o DEM, juntamente com o PSL, se uniram e formaram a União Brasil. Eles são tão de esquerda como eu sou flamenguista. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha a camisa que eu estou vestindo. Olha o escudo aqui do meu chaveiro. Eles são tão de esquerda quanto eu sou flamenguista. Então você tem o PSD, que eles botam como partido de esquerda, PSD, com D de dado. Relacionam o MDB, aliás ele bota até PMDB, que nem existe, mudou novamente para MDB. Era MDB na época da ditadura militar, que só podia ter 2 partidos, então o MDB era uma colcha de retalhos. Quem não era apoiador do regime se reunia no MDB. Depois, com a pluripartidarização, que se deu em 1979, com a abertura política e tal, que foi bem lenta, bem gradual, aí surgiram partidos como PT, PDT, enfim, aqui no Brasil. E hoje nós temos essa infinidade de partidos que tem aí. Sendo assim, o MDB depois virou PMDB e agora voltou a ser MDB. Eles podem ser qualquer coisa, menos de esquerda. PSDB, que surgiu de uma divisão do PMDB, que depois virou MDB, como eu já falei. O PSDB, tão de esquerda quanto eu sou flamenguista, como você está vendo aqui a camisa. É esse tipo de postagem, é esse tipo de informação que os crentes obtêm aí, entendeu? Para se envolver com política. Aí falam besteira, escrevem besteira, orientam besteira para as pessoas. Primeiramente, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. O nosso envolvimento com a política, ele deve ser através da oração. Aí você vai me dizer, mas nós temos que colocar gente lá dentro. Para quê? Me responde aí, para quê? Você tem um montão de política evangélica aí. O que esses caras estão fazendo lá? Qual é a diferença que esses caras estão fazendo lá dentro? Fala para mim aí. Um que é pastor, inclusive, gastou 120 mil reais do povo para consertar os dentes. Só você consultar aí. Bota na internet que você vai descobrir quem é. A quem eu me refiro. Pastor conhecidíssimo aí. Gastou 120 mil reais do povo para consertar os dentes. Não sei se ele botou dente de ouro, não sei o que ele fez para gastar 120 mil reais. Consulta aí que você vai encontrar informação. Então são os caras que não fazem diferença nenhuma. Vou dizer por quê. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que você aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, queira se candidatar. Aí, vamos supor que você consiga ser eleito. Você vai fazer um projeto que seja para o bem do povo. Esse projeto ele vai cair em alguma comissão. Vai ficar ali. Se esse projeto passar por essa comissão, se for algo que mexa com a Constituição do Brasil, ele vai para a CCJ. Estou falando de deputado federal, senador. Comissão de Constituição e Justiça. Vai avaliar a viabilidade, se não vai bater de frente com a Constituição. Se passar, vai para votação em plenário. Mas ele entra numa fila, tá? Então isso aí você vai ter, pode levar 5, 10, 15, 20 anos. Estou falando de semana nem mês, não, estou falando de anos, tá? Só você consultar na internet aí. Tem projeto na fila há 10, 15, 20 anos para ser votado. O deputado que criou já nem foi mais eleito, de repente até já morreu, tá? E o projeto está lá e o cara nem pôde ver o resultado do projeto dele. Está na fila lá. E quem é que define a ordem de votação, a prioridade? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, de acordo com o seu interesse pessoal, de acordo com o tipo de acordo que ele faz com o presidente que estiver lá no poder. Não importa quem seja, tá? Então, como eu disse para você, a maior contribuição que eu como cristão entendo que nós como cristãos podemos dar para a política brasileira, nosso envolvimento com política deve ser, sabe qual? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15, que eu recito para você agora. Assim diz o Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, porque assim estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Me comprova que eu estou errado. A Bíblia também me diz que a oração de um justo tem muito poder. Me comprova que eu estou errado. Me comprova que eu estou errado dentro da Bíblia. Se esse é o envolvimento correto que nós devemos ter. Devemos pedir sabedoria a Deus para votar, analisar quem é, porque tem muito irmão de eleição que aparece na igreja de 2 em 2 anos. Quando tem eleição, aparece na igreja pedindo voto. Vai saber quem é. A mesma coisa que eu falei para você com relação a pregadores, cantores, pastores que andam por aí pregando. Vai saber quem é a pessoa que vai se candidatar, cara. Antes que você pense alguma coisa, eu não sou candidato, nunca fui, nunca serei. Já falei várias vezes que eu estou lutando agora para conseguir a isenção da obrigatoriedade de votar, que eu não estou nem um pouco afim de sair da minha casa para votar. Não tenho o menor interesse. Mas é isso que eu quero dizer para vocês, tá? Então, como eu falei, com relação aos Estados Unidos, o Partido Democrata, Kamala Harris, Joe Biden, são tão esquerdistas quanto eu sou flamenguista. Olha aqui minha camisa aqui. Vê se isso aqui parece camisa do Flamengo. Vê se esse escudo aqui parece escudo do Flamengo. Aqui no Brasil, partidos como União Brasil, Republicanos, PP, PSDB, MDB, são PSD de dados, são esses partidos que normalmente eles colocam nessa mensagem para dizer que os crentes não podem votar. Eles são tão de esquerda quanto eu sou flamenguista. Aqui a camisa aqui, tá vendo? Olha a minha camisa aqui. Olha o time com o qual eu torço aqui. Parece Flamengo? Olha o escudo aqui, ó, que está no meu chaveiro. Parece Flamengo? Parece Flamengo? Parece não, né? Entendeu agora por que eu fiz esse vídeo vestindo a camisa do Botafogo? Conseguiu entender onde é que eu quero chegar? É isso que vocês têm que prestar atenção. Qual será o futuro da igreja evangélica brasileira? Vou deixar para você pensar e vou convidar você a adquirir meu livro, tá? Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Mandei fazer. A previsão para que até outubro ele esteja disponível. Eu vou dizer para você em quais plataformas estarão. Esse livro vai estar disponível e quando nos encontrarmos em alguma igreja, quero convidar você a adquiri-lo. Ali eu vou falar de muita coisa muito interessante, tá? Vou aprofundar o tema, tá? Vou falar de muita coisa bem profunda para nossa edificação espiritual. Vamos ler o texto, Apocalipse 19, verso 20, o último texto da relação aí dos textos nos quais eu medito sobre falsos profetas. Vem comigo. E a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que podia fazer poderosos milagres em nome dela, a besta. Milagres que enganavam a todos que tinham aceitado o sinal da besta e adoravam a estátua dela. Ambos, a besta e o seu falso profeta, foram jogados vivos no lago de fogo, que queima com enxofre. Você conseguiu entender a profundidade desse texto, certo? A revelação que Deus deu a João lá na ilha de Patmos, quando ele já estava preso já para morrer, certo? E assim Deus o levou a ver o fim dos tempos. E é isso que nós já estamos presenciando. O fim dos tempos, nós já estamos presenciando. Os sinais estão aí, já falamos sobre isso nos vídeos anteriores relacionados aí aos falsos profetas. Temos visto aí que os sinais relatados por Jesus estão acontecendo. Nós temos visto que outros estão prestes a acontecer. Temos visto e estamos entendendo que o fim dos tempos está próximo. E aqui, Apocalipse 19, verso 20, João é levado por Deus em visão para ver qual será o destino da besta do seu falso profeta.
Você multiplica esse falso profeta, que ele fala aqui no singular, mas que são muitos, para onde é que eles vão, tá? E que muitas vezes andam por aí realizando milagres, e você está achando que estão realizando milagres em nome de Deus. E se você lembrar bem, você já aprendeu que na sua Bíblia está escrito que até Satanás se transformará em anjo de luz, para enganar, se for possível, os escolhidos. O texto bem claro, que ele se transforma em anjo de luz para fazer sinais e prodígios, para enganar, se for possível, os escolhidos. Confere na sua Bíblia aí, está escrito lá. Quando eu venho aqui para a internet para falar alguma coisa, eu tento falar o máximo possível, ser o máximo possível fiel ao que a palavra de Deus diz. Tá? E eu desafio você a confrontar, comprovar. Eu dou as referências bíblicas para você. Mato a cobra e mostro o pau, como a gente costuma dizer. Certo? Vou repetir para você a pergunta e eu quero deixar você pensando nessa pergunta aí. Qual será o futuro da igreja evangélica brasileira? A partir das coisas que a gente está vendo acontecer no presente. A partir da secularização da igreja, da mundanização da igreja, do seu envolvimento torto com a política, dos sucessivos escândalos que nós passamos os últimos meses aí falando, denunciando, e sobre os quais Deus já disse que é para eu dar um tempo, porque vocês já estão cansados de ver. Vocês toda hora veem na internet um escândalo atrás do outro, um escândalo atrás do outro. Então vocês já estão cansados de saber. E Deus já me disse isso aí, que vocês já estão cansados de saber e que a responsabilidade agora é de vocês com as informações que vocês estão recebendo, de mim e de outros pregadores sérios que vêm para cá, para a internet, para poder falar e pregar a palavra de Deus para vocês. Então fiquem com essa palavra, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem aqui até o final, hein? Tem muita coisa boa para você. Vem comigo. Vamos hoje falar sobre uma ilustração. Ilustração do reino de Deus. Eu quero compartilhar com você sobre o seguinte assunto: o búfalo e o gnu. Tá? É uma ilustração muito legal relacionada ao reino animal. Você vai entender. Búfalos e gnus andam em rebanhos. E eles têm algo em comum. Eles fazem parte do cardápio de animais como os leões, por exemplo. Eles fazem parte do cardápio dos leões. E eu vou mostrar para você a diferença entre o búfalo e o gnu, para você entender onde eu quero chegar em termos de união. Tá? O búfalo, quando ele vê que um membro do rebanho foi pego, ele muitas vezes vai para cima. Quando ele vê que, quando o rebanho vê que os leões estão ali rondando, estão a fim de pegar um búfalo, geralmente o búfalo ou mais novinho ou mais idoso ali, que está mais cansado, tal. Os leões ficam ali, já falamos disso semana passada, ficam ali mirando, espionando. Os búfalos vão para cima. Quando eles percebem, eles vão para cima. E os leões sabem disso. Os leões também, eles não se metem a besta de querer encarar aquele montão de búfalo que vem para cima, não. Você pode ver qualquer documentário que muitas vezes eles metem o pé. Você pode ver que simplesmente eles metem o pé. Eles não encaram, porque eles não são bestas. Eles vão embora. Eles vazam. Você sabe o que acontece com o rebanho dos gnus quando eles veem que um está sendo pego? Os outros metem o pé, deixam o bichinho lá sozinho, para virar comida de leão, tá? Essa é a diferença entre... Essa é a moral da história. Os búfalos são unidos. Eles lutam para defender, para se defender ali uns aos outros. Eles vão para cima dos inimigos. Eles lutam. Eles fazem o máximo que podem para evitar que algum membro da família deles, do rebanho deles, seja pego, vire comida de leão. Eles fazem o que eles podem fazer, tá? Só quando realmente não dá. Mas no geral eles fazem o que podem e vão para cima. Os gnus não, eles vazam. Se espalham, cada um por lá, deixam o membro da família lá, ó, largado lá para virar comida de leão, que se dane, tá?
Essa é a moral da história, para você entender qual é a diferença entre o búfalo e o gnu. Você está levando a sua família para ser todo mundo junto ali, um por todos, todos por um, como a lenda dos três mosqueteiros, todo mundo junto, estamos juntos, misturados. Se atingir um, atingiu todo mundo, vai todo mundo para defender aquele membro ali. Você consegue fazer da sua família uma família, entre aspas, de búfalos que se defendem uns aos outros. Você faz com que a sua igreja, a igreja que você congrega, seja um pelo outro, outro pelo um, todo mundo junto ali, para se defender, para se apoiar. Ou você é daqueles que conduz a sua família como família de gnu. Cada um por si, que se vire. Não é problema meu não, é problema dele, é ele que fique para lá. É assim que você faz? Também com a igreja? Não é problema meu não, é problema dele, ele que se vire para lá. Cada um para um lado e deixa o irmão lá sofrendo sozinho? É assim? Como é que você conduz aí? Você, pastorzão, você mesmo, como é que você conduz aí a igreja que você pastoreia? Como um rebanho de búfalos, no bom sentido da palavra, pelo amor de Deus, para não aparecer ninguém dizer que eu estou chamando os outros de búfalo, de gnu, não. Pelo amor de Deus, é entre aspas, é no sentido da união, tá? Tem que explicar bem explicado nesses tempos de internet, que o povo é um povo aí que é meio sem noção. E por falar em povo meio sem noção, deixa eu explicar aqui para você. Por que eu estou com a camisa do Botafogo? Eu falei ainda há pouco lá no Submundo Gospel, porque eu vou dizer para você. É para falar para você, por exemplo, que tem tanta coisa aí, por exemplo, que eu vou usar o exemplo de lá. Kamala Harris e Joe Biden são tão de esquerda quanto eu sou flamenguista. Vou usar aquele exemplo que eu usei lá, vou usar aqui para você. Você está vendo esse vídeo aí. Olha aqui, minha camisa aqui. Parece Flamengo? Esse escudo aqui do meu chaveiro. Parece Flamengo? Pois é. Kamala Harris e Joe Biden são tão de esquerda quanto eu sou flamenguista. E essa é uma fake news que o nego divulga por aí direto aí. Vou dar outro exemplo. O PT quer implementar o comunismo no Brasil. Isso é tão verdadeiro quanto eu sou flamenguista. Nunca foi intenção de nenhum partido de esquerda no Brasil implementar o comunismo, até porque já existe no Brasil o Partido Comunista. 2, que se juntar os dois não dá um. Eles não têm meia dúzia de deputados e senadores no Congresso, se juntar os dois partidos comunistas que existem no Brasil. Então, o Brasil não tem terreno fértil para o comunismo ser implementado. Até porque, pelo nível de analfabetismo da população, o comunismo ele vem precedido de muito estudo, vem precedido de muita cultura, vem precedido de muita coisa que não tem no Brasil. Não vai rolar comunismo aqui, tem nem como. E essa não é a intenção de nenhum partido de esquerda, implementar comunismo. Então isso é tão verdadeiro quanto eu sou flamenguista. Olha a camisa que eu estou vestindo aqui para você ver que eu sou flamenguista. Olha o escudo aqui que está no meu chaveiro. Vê se aqui parece escudo de Flamengo. Entendeu agora por que eu estou vestido com a camisa do Botafogo? Só para explicar para você não fazer mau juízo aí pegando. Pô, o cara tá pregando a palavra de Deus vestido com a camisa do Botafogo. Ficou claro por que eu estou com a camisa do Botafogo aqui? Então, conseguiu entender o sentido da expressão que eu usei, me referindo a grupo unido como rebanho de búfalo, um defendendo o outro, ou como rebanho de gnu, cada um por si, que se dane lá o que está doente, o que foi pego para ser comida de leão? Conseguiu entender o espírito do que eu quero dizer? Da união, como deve ser? Então fica com essa palavra. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica aqui até o final que tem muita coisa boa para você. Vem comigo. Quero falar para você mais uma vez, meu novo livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Hoje eu quero falar sobre qualificação, tá? E eu sou obrigado a falar que infelizmente a gente tem dentro das igrejas, eu quero começar falando para você que é cristão, que é membro de uma igreja evangélica. Não dê ouvidos a esses pastores que ficam falando para vocês que vocês não podem ir para a faculdade.
É um pastor famosão aí, falando besteira aí, falando que se as jovens cristãs forem para a faculdade, vão virar vagabundas, vão virar prostitutas. Os garotos, se forem para a faculdade, vão virar maconheiros. O cara teve a pachorra, cara de pau, de dizer que dentro da faculdade só tem esquerdista, maconheiro. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Em qualquer grupo, inclusive dentro da igreja, tem gente boa e gente ruim. Aí uma vez você estava falando mal da igreja, Jesus falou sobre parábola do trigo e do joio, que tem gente boa e gente ruim, e que o joio vai ser tirado e vai ser lançado no fogo do inferno. Caramba! Então dentro da faculdade é claro que tem a escória que vai para lá só para fumar maconha, para matar aula. É claro que tem, mas a grande maioria de pessoas que querem isso aqui, ó, se qualificar, entenderam que se elas não forem para a faculdade fazer uma graduação, elas não vão ter um bom emprego. E é isso que você, crente, tem que entender. Esse negócio de ficar botando currículo na mesa de consagração para as irmãs se desdobrarem de orar para uma pessoa que não tem qualificação profissional, que não tem um curso superior, que não fala um idioma. As irmãs estão lá se desgastando, estão fazendo oração de tolo, e Deus não está ouvindo. Deus até está ouvindo, mas não vai responder, não vai atender. Agora, aquele crente que entende que ele precisa voltar a estudar, você mesmo aí, ó. Ah, eu entendo que você teve que parar de estudar quando era criança, era adolescente, que era pobre e que tinha que trabalhar para ajudar no sustento da família. Eu entendo, super entendo. Só que eu entendo também que hoje você é um adulto, que você pode ir para o EJA, ensino de jovens e adultos, fazer ali o supletivo para ganhar tempo para você ter um ensino médio para ir para a faculdade. Eu tive colegas na faculdade que foram para a faculdade assim, já adultos, já não tinham nem ensino fundamental completo, fizeram o EJA e completaram o fundamental, emendaram com o médio, foram para a faculdade. E digo mais, era um cara que era da minha faixa de idade, o cara tirava nota muito boa, tá? Mesmo tendo feito ali o completado ensino fundamental e todo o ensino médio através do EJA, era um cara que tinha uma nota muito boa, não era cara de nota ruim não, tá? Se formou para melhorar de vida dentro da empresa que ele trabalhava. Ele não queria mais, ele trabalhava em mercado, ele não queria mais ficar tendo aquele cargo ali inferior, ele queria, pô, ser um gerente, então ele teve que ir para a faculdade, cara, tá? E hoje em dia não é só faculdade não, você tem que fazer um MBA, uma pós-graduação, se puder fazer um mestrado também, se especializar, qualificação, fazer cursos. Tem um monte de curso online para você fazer aí, cara, e gratuito. Tá fazendo o que aí, vendo besteira na internet, cara? O tempo que você perde vendo bobagem na internet, entra em sites tipo FGV, Sebrae, para fazer cursos online gratuitos, para melhorar seu currículo, para melhorar sua empregabilidade. Aqui, ó, compra meu livro está disponível para você adquirir aí nas plataformas. Eu vou colocar, eu estou providenciando para colocar em outras plataformas, eu vou colocando aí os links para vocês. Vocês me encontrarem na igreja, aqui, ó, me procurem, adquiram um livro comigo. Aqui tem muita coisa legal para vocês crescerem profissionalmente. Estou compartilhando com vocês conhecimento, tá? Estou compartilhando com vocês conhecimento para crescimento, tá? Usem a internet para isso, usem a leitura para isso, ó, para adquirir crescimento. Aqui, ó, como é que você vai fazer um currículo? Quais são os erros que você anda cometendo aí na hora de fazer um currículo? Como é que você se comporta numa entrevista de emprego? Como é que você vai se vestir? Qual é a sua apresentação pessoal? Como é que deve ser? Como é que deve ser o seu marketing pessoal? Como é que você deve se comportar na empresa que você trabalha? Como é que você deve se desenvolver profissionalmente? Estou falando para você agora. Os seus estudos, a sua formação acadêmica, as suas qualificações. Aqui, ó, tá tudo aqui. Então para de dar ouvido a esses pastores aí que querem botar você no obscurantismo, no negacionismo, tá? É só você manter sua fé inabalável. Sua fé inabalável é sua comunhão com Deus. Então, propostas vão aparecer para você na faculdade, no trabalho, na vizinhança, na sua roda de amigos. Até na igreja vai aparecer proposta para você fazer coisa errada, tá? Até na igreja vai. Quer que eu te dê exemplo? Eu te dou exemplo.
Aparecer algum rebelde querendo fazer você se rebelar também contra o pastor? Quer esse exemplo? Estou te dando aí. Que tem dentro da igreja. Tá? Então não se engana não. Mas é a sua comunhão com Deus. É o seu alicerce espiritual que vai definir quem você é. Tá? Independente do ambiente que você esteja. Lê a história de José lá em Gênesis. Começa a partir do verso 37. José se corrompeu com o Egito? Não. Lê a história de Daniel, lê os 12 capítulos do livro de Daniel. Daniel se corrompeu com Babilônia? Também não. Os amigos de Daniel se corromperam com Babilônia? Ananias, Misael e Azarias? Não, também não se corromperam. É o seu alicerce espiritual que define quem você é. Então, vá para a faculdade sim, vá para a faculdade, vá se especializar, vá se formar, faça MBA, faça mestrado, vá estudar idioma, faça cursos extras, qualificação. Sem essa qualificação não vai rolar, não se engane, tá? Cuide bem da sua carreira profissional, está aqui para você. Fica com essa palavra, Deus abençoe grandemente a sua vida. Continua aqui até o final que tem coisa boa para você. E agora nós vamos entrar na mensagem. Vem comigo. Cuidado com a loucura. Provérbios capítulo 9, do 13 ao 18. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Continue me acompanhando aqui. Fico muito feliz de ter você aqui me acompanhando. E a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento vão fazer com que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Vem comigo. Cuidado com a loucura. Provérbios capítulo 9, do 13 ao 18, a partir de agora. E caso você ainda não tenha visto, por que eu estou com a camisa do Botafogo? A resposta é a seguinte. É para mostrar para você na prática como é que você não pode acreditar em mentiras que são divulgadas por aí. Vamos ver aqui outra mentira que eu vou contar para vocês aqui. E tem muita mentira sendo contada em redes sociais aí. Vamos ver uma aqui que me vem na mente. O PT vai fechar igrejas. É uma fake news que volta e meia aparece em época de eleição. Que se o PT colocar, se a esquerda colocar os seus candidatos nas prefeituras, eles vão começar a fechar igrejas. Isso é tão verdadeiro quanto eu sou flamenguista. Olha aqui a camisa. Olha a camisa que eu estou vestindo. Parece a camisa do Flamengo? Olha o meu chaveiro aqui. Olha o escudo que está no meu chaveiro. Parece Flamengo? Parece não, né? É porque não é Flamengo, é Botafogo. E se eu estou vestido com a camisa do Botafogo é porque, obviamente, eu sou torcedor do Botafogo. Do mesmo jeito que eu digo para você que não tem essa de partido de esquerda fechar a igreja. Até porque a Constituição garante que o Estado é laico, o Estado não pode interferir na religião de ninguém. Se a pessoa quiser ser ateu, tem direito. Se a pessoa quiser ter religião de matriz afro, budista, muçulmano, seja lá qual for a religião, a Constituição brasileira garante. Ninguém pode ser proibido de professar a sua fé. Então não tem essa de fechar a igreja, não existe isso. Dito isso, vem comigo, vamos ler o texto. Provérbios 9, do 13 ao 18, cuidado com a loucura. Vamos lá, verso 13. A loucura parece uma mulher dominada pelo fogo da paixão, que nada sabe, nem deseja saber. Verso 14. Fica sentada à porta da sua casa, ou senta no portão. Fica sentada à porta da sua casa, ou senta no ponto mais alto da cidade. Toma uma cadeira, verso 15, e faz propostas aos que passam por ali e tratam de seus negócios. Ela diz,
Verso 16: venham todos os inexperientes, e aos que não têm bom senso, ela diz, verso 17: a bebida roubada é mais doce, o pão roubado, que é comido às escondidas, é muito mais saboroso. E olha o verso 18: e muitos vão atrás dela, sem saber que estão caminhando para as sombras da morte, e que os convidados da loucura já estão nas profundezas da sepultura. Que Deus continue abençoando a sua palavra e que ela possa se fazer viva, presente e real nas nossas vidas. Salomão, quando compara a loucura com a mulher imoral, é para nos chamar a atenção acerca dos convites que são feitos aí. Eu quero fazer para você, trazer para você essa analogia, para você entender. Ele fala sobre propostas que nós recebemos para fazermos coisas erradas. Ele usou a analogia da mulher imoral, mas para você não ficar dizendo aí que eu sou misógino, que eu sou sexista, você pode trocar a mulher imoral por homem imoral também, como eu já falei em outros textos que eu usei sobre provérbios e que Salomão usou a figura da mulher. Nesses tempos de internet a gente tem que tomar todo o cuidado, que eu não quero que você veja, ele é machista, ele é sexista, ele é misógino. Não sou machista, não sou sexista, nem sou misógino. Eu nem tenho como ser nada disso, porque a minha mãe foi uma pioneira na sua época. Minha mãe teve uma carreira profissional na década de 70, época que as mulheres elas tinham que ficar dentro de casa, elas não trabalhavam. Década de 60, 70, a mulher não trabalhava, era muito raro a mulher trabalhar, muito raro, não era essa a cultura da época. E a minha mãe foi uma pioneira na sua época. Ela não só trabalhava, como ela teve uma carreira profissional em ascensão, numa multinacional de cosméticos, uma multinacional francesa de cosméticos, bem conhecida. Então, nem se eu quisesse ser machista, não tem nem como. Não tem nem como, eu não recebi esse tipo de criação. Enfim, dito isso, então você pode trocar também a palavra mulher por homem, mesma coisa. A analogia é para você entender como é o convite da loucura, como é o convite para a gente fazer coisa errada. Pode ser uma proposta para você desviar um dinheiro da empresa que você trabalha, pode ser uma proposta para você fraudar uma licitação, pode ser uma proposta para você botar sua senha quando você trabalha, por exemplo, num banco, como eu já trabalhei, para você liberar alguma coisa que você não deveria liberar. Pode ser jogador de futebol que toma um cartão amarelo de bobeira só para poder dar dinheiro para alguém que está apostando, que algum jogador do time dele tomaria um cartão amarelo. Se ele fosse esse jogador, ele ia levar um percentual aí desse lucro absurdo que rola com essas apostas aí, que tem essas apostas esportivas. Eles apostam tudo. É o cara que joga uma bola para fora para ceder um escanteio, é um cara que faz um pênalti bobo, é um cara que faz uma falta frontal, é um cara que faz um pênalti. Essas coisas desse tipo aí que os caras apostam, a quantidade de escanteios que tem, enfim. Se você é jogador de futebol se corrompe com essa bobeira aí, é sobre isso que esse texto fala, sabe? Sobre as propostas que recebemos no dia a dia para fazermos coisas erradas. Você que estuda, propostas que você recebe para colar, para você colar de alguém, para você dar cola para alguém, para você de repente espalhar você que organiza um concurso, você recebe uma proposta para divulgar um gabarito aí na internet para um montão de gente se dar bem e passar de forma fraudulenta num concurso. É sobre esse tipo de coisa que Salomão fala aqui, que nada mais é do que a loucura, que leva para a morte. E ele compara a loucura como o convite da mulher. Vamos ler o texto novamente? Com calma. Olha o que ele fala no verso 13.
A loucura parece uma mulher dominada pelo fogo da paixão, que nada sabe nem deseja saber. A loucura nada mais é do que, como ele compara, a mulher dominada pelo fogo da paixão, que nada sabe nem deseja saber. É a mulher que fica alucinada e que vai para cima dos homens. Ou o homem que fica alucinado vai para cima das mulheres. Ou alguém que faz a proposta para você fazer alguma coisa errada. Como eu dei vários exemplos ainda há pouco. Você colocar a sua senha para liberar o que não é para liberar, para você desviar o dinheiro da empresa que você trabalha, a você aceitar propostas de fraudar uma licitação, enfim, todos os exemplos que eu dei ainda há pouco se enquadram nisso aqui. Você está conseguindo compreender até aí qual é o alcance do texto do livro de Provérbios? Ao verso 14. Então ele está se referindo à mulher. Fica sentada à porta da sua casa, ou senta no ponto mais alto da cidade. Toma uma cadeira, verso 15, e faz propostas aos que passam por ali. E tratam dos seus próprios negócios, dos seus negócios. Então, a loucura nada mais é do que esse tipo de mulher, ou esse tipo de homem, ou essas propostas aí, que aparecem e ficam à espreita, ou na porta de casa, ou no ponto mais alto da cidade, elas ficam à espreita. Esse tipo de mulher, para poder pegar qualquer homem, para poder fazer o convite, né, para coisa errada, o homem, ou essas propostas que eu falei para você, eles ficam à espreita, mirando quem que eles podem atacar, entendeu? A quem eles podem fazer o convite. Aí vamos continuar aqui o texto. Aí a mulher diz, tá? Venham todos os inexperientes. E aos que não têm bom senso, ela diz, a bebida roubada é mais doce. O pão roubado, que é comidas escondidas, é muito mais saboroso. As propostas, elas aparentemente são boas. No mesmo livro de Provérbios, você tem o famoso texto que Salomão diz, há caminho que ao homem parece perfeito, mas o fim é caminho de morte. O louvor do Thales Roberto, ele fala, todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chamam, todo dia vem as tentações e me chamam. E aí ele completa a música dizendo, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Então, o ensino pegando aí a letra desse louvor e com tudo isso que eu li para vocês, todo dia nós temos que acordar escolhendo Cristo, escolhendo manter uma vida reta, uma vida íntegra, escolhendo, como a gente diz, matar um leão por dia, escolhendo começar o dia buscando o Senhor, orando, lendo a palavra de Deus, estando atentos, vigilantes para resistir aos convites, para resistir às propostas, para resistir às tentações, para resistir à mulher que fica na porta da casa ou no ponto mais alto da cidade se chamando, para resistir ao homem que fica na porta da porta de casa ou no ponto mais alto da cidade chamando, para resistir às propostas, para botar a senha para liberar o que não deve, para fraudar a licitação, para vender um resultado de um jogo, para fazer qualquer coisa que seja errada, para desviar estoque, sabe? Desviar coisa do estoque lá, sabe? De onde você trabalha, lugares que você tem acesso, riquezas que não são suas, às quais você tem acesso e recebe propostas para poder errar, fraudar, desviar. Então, são essas propostas que eu e você recebemos todos os dias e temos que estar todos os dias atentos para poder fugir. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Vamos fechar com o verso 18? E muitos vão atrás dela, sem saber que estão caminhando para as sombras da morte, e que os convidados da loucura já estão nas profundezas da sepultura.
Meu irmão, minha irmã, parece muito gostoso o convite, né? Vou repetir o verso 17 para você. Olha o que Salomão diz. O que é que as propostas vêm. Olha como é que as propostas vêm. A bebida roubada é mais doce. O pão roubado, que é comidas escondidas, é muito mais saboroso. O convite para pecar é bom. Ninguém chama a gente para pecar para coisa ruim, não. O convite para pecar é bom. Claro que é. Imagina um homem casado poder sair com uma mulherzinha diferente. É ruim? É ruim? Aparentemente não, como o próprio texto diz, né? A caminho como parece perfeito. A mulher casada que trai o marido com outro cara, é ruim o convite? Não, claro que não. Convite para ir para uma baladinha, tal, para poder, tomar um goró. Claro que não. São coisas que aparentemente são boas, enchem os olhos. Imagina uma proposta para você, tirar um dinheirinho da empresa que você trabalha, uma coisa que seja discreta, que ninguém perceba, coisa e tal, alguma coisinha do estoque da empresa, enfim, essas propostas que a gente vê o tempo todo aí que aparecem. É sobre isso que Salomão fala, cuidado com a loucura. A loucura, ela é exatamente isso aí, tá? E a pessoa quando vê já está toda emaranhada no processo, quando ela é descoberta. Por isso que o verso 18 aqui, eu vou repetir a leitura para você entender qual é o fim disso tudo, tá? E muitos vão atrás dela, sem saber que estão caminhando para as sombras da morte, e que os convidados da loucura já estão nas profundezas da sepultura. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, quando você é pego, acabou para você, acabou a sua reputação. Olha a reputação dessa galera toda que a gente vê aí no submundo gospel aí que foi pega em adultério. Olha a reputação, foi para a lata do lixo, acabou o ministério. Ó, quanto pastor, quanta pastora conhecida aí, o ministério acabou. Nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. O próprio cantor, que eu citei a música ainda há pouco, assumido. Por quê? Porque um dia ele foi lá e falou um montão de besteira. Um dia infeliz dele, que ele abriu a boca e falou um monte de besteira, que ele é acima da média, que era melhor do que tudo que era cantor evangélico junto. Acabou para ele. Vai dar uma besteira que ele falou. É sobre isso aí que a loucura. É isso que a loucura faz. Esse tipo de coisa que a loucura faz. O cara que é pego roubando, foi pego roubando dinheiro da empresa, foi pego roubando dinheiro da igreja. Esses jogadores são pegos aí, tem jogador que foi até banido do futebol, que foi pego comprovadamente fraudando o resultado. De alguma forma ele fraudou o resultado dele, foi pego, acabou. E aí, como é que faz? Foi pego. É complicado. É bem complicado, é bem difícil isso. É muito difícil isso. Bem, só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Fica com essa palavra, cuidado com a loucura. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe grandemente a sua família. Eu convido você a estar aqui na próxima semana. Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.